Nivelamento, língua portuguesa e matemática. Objetivo. Nosso objetivo aqui hoje é apresentar diretrizes para o processo de nivelamento das expectativas de aprendizagem dos estudantes das escolas de tempo integral da Rede Estadual de Minas Gerais. Nivelamento das aprendizagens. O programa Ensino Médio em Tempo Integral evidencia que a problemática da defasagem é comum. Pela natureza da defasagem, verifica-se a necessidade de um tempo maior e específico de trabalho do professor de língua portuguesa e de matemática junto aos estudantes. O trabalho específico recomendado para consolidar habilidades ainda não consolidadas será através das sequências didáticas relativas às habilidades em questão. O resultado das avaliações externas, como o SAEB e Enem dos estados nos quais o programa está sendo implementado, evidenciaram um padrão no que se refere às defasagens educacionais dos estudantes. Esta evidência sustentou a necessidade de promover ações ainda mais efetivas, no sentido de que estes possam superar as dificuldades apresentadas. O que é nivelamento? Será que o nivelamento é um reforço, um apoio, recuperação, aceleração ou aprofundamento? Com certeza, o nivelamento não é nenhuma dessas ações pedagógicas. Nos próximos slides, iremos conhecer o que de fato é o nivelamento. Afinal, o que é nivelamento? O nivelamento é uma ação pedagógica para que todos os estudantes desenvolvam ou consolidem aquelas habilidades consideradas estruturantes em língua portuguesa e em matemática, articuladas com as outras áreas do conhecimento, para que os estudantes consigam desenvolver as competências inerentes à série em curso atual. Objetivos do nivelamento: oferecer aos estudantes com defasagem de aprendizagem em relação às habilidades previstas no currículo das séries/anos anteriores as melhores condições para acompanhar e desenvolver os conhecimentos e habilidades previstos para as séries/anos em curso. Objetivos do nivelamento. É também um objetivo do nivelamento garantir a aprendizagem dos estudantes, zelando pelo cumprimento do currículo. O currículo podemos entender como o que fazer, movimentando via os 3 eixos formativos do modelo, que é o como fazer, entender. O que fazer e como fazer também é um dos objetivos do nivelamento das aprendizagens em língua portuguesa e matemática. O que é preciso para iniciar o nivelamento? Primeiro, construir uma avaliação diagnóstica, observando habilidades estruturantes para o desenvolvimento dos conteúdos específicos do ensino médio em língua portuguesa e matemática. A avaliação diagnóstica tem como principal objetivo reconhecer e caracterizar as etapas de aprendizagem em que os alunos estão posicionados. Com essa avaliação, é possível também identificar as limitações e aptidões que cada estudante, além de conceitos e habilidades dominadas ou negligenciadas por cada um. A aplicação da avaliação diagnóstica é recomendada todo início de ciclo ou processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma, é possível analisar o conhecimento prévio dos alunos em relação aos pontos a serem trabalhados e embasar as abordagens adotadas pelo professor, que consegue dar ênfase àqueles pontos que os estudantes menos dominam.
Em resumo, a avaliação diagnóstica serve como um guia para o professor, seus estudantes, tornando a construção do conhecimento um processo leve, eficaz e personalizado ao considerar e respeitar as individualidades. A avaliação diagnóstica é importante ressaltar que a avaliação diagnóstica não tem como finalidade avaliar o estudante em si, mas sim o seu potencial de aprendizagem. É através dela que respondemos quais habilidades precisam ter a recomposição de aprendizagem. A partir dos resultados da avaliação diagnóstica, é possível definir quais serão as sequências didáticas a serem trabalhadas em cada turma. A partir dos resultados da avaliação, é possível selecionar as habilidades que serão trabalhadas. Mas é importante destacar que cada turma tem as suas particularidades. Portanto, cada turma de nivelamento para o primeiro ano, por exemplo, pode necessitar de sequências didáticas diferenciadas. Então, a nossa estratégia para trabalhar nas turmas, muitas vezes, ela é diferente. Nivelamento e recomposição de aprendizagem. Agora vamos compreender quais são as diferenças entre nivelamento e recomposição. A recomposição da aprendizagem tem como foco garantir a construção de conhecimentos que ajudem a desenvolver competências e habilidades de acordo com o ano escolar em que os estudantes estão matriculados. Já o nivelamento requer desenvolver habilidades ainda não consolidadas nos anos anteriores. Estrutura do nivelamento. Escolha a habilidade que os alunos apresentam a defasagem que será trabalhada. Utilizar as sequências didáticas que trazem as habilidades estruturadas para que dominem as habilidades complexas do ano em curso. Todo o nosso trabalho do nivelamento é organizado e executado e está ancorado no conceito das habilidades estruturantes. Essas habilidades são consideradas essenciais, como o próprio nome já diz. E esse processo de trabalho, ele é muito importante que ele seja executado nas nossas escolas para que nós consigamos manter a excelência acadêmica, assim como esperado nos nossos eixos estruturantes. E também que o nosso jovem consiga caminhar em direção aos seus anseios como previstos no seu projeto de vida. Outro ponto importante que nós podemos destacar, que é um cuidado que o professor pode ter na sua sala de aula, é sempre deixar claro que a sua aula é de nivelamento, pois muitos estudantes ficam perdidos sem saber se a aula é de matemática ou de nivelamento de matemática, principalmente quando é o mesmo professor que ministra os dois componentes curriculares. Então, a nossa recomendação é que sejam professores diferentes. Esta não sendo uma possibilidade para a escola, o estudante deve ter a clareza de qual aula está sendo ministrada naquele momento. O que é a sequência didática? A sequência didática é uma estratégia educacional que busca ajudar os alunos a desenvolverem uma ou mais dificuldades reais sobre um tema específico. Seu resultado vem a partir da construção e acumulação de conhecimento sobre o assunto em questão, que pode ser obtido por meio do planejamento e execução ao longo de um período de tempo, de várias atividades que conversam entre si. Vale lembrar que esse conjunto de atividades que chamamos de sequência didática são planejadas
com a intencionalidade de atingir um determinado objetivo. Etapas da sequência didática. Primeiro, a apresentação da proposta aos alunos. Antes de mais nada, o professor precisa apresentar aos alunos a proposta dessa estratégia e justificar a sua importância no processo de ensino-aprendizagem. Ainda assim, deve-se alinhar com os alunos os resultados esperados e a execução desta sistemática. Segundo, definição dos objetivos. Para que a sequência didática seja efetiva, é necessário que os alunos conheçam não somente as tarefas, mas também os seus objetivos e finalidades. E para isso, nós devemos ouvir os estudantes. Terceiro, é a definição da sequência. Neste momento, o professor deve pensar as atividades e os exercícios que gostaria que os alunos executassem de acordo com os objetivos traçados e também de acordo com as habilidades e competências não consolidadas nos anos anteriores. Para que essa estratégia seja efetiva, é muito importante diversificar as atividades e manter a sua sequência de forma lógica e organizada, de maneira que ela fique clara e tenha continuidade. O quarto ponto é a produção final. Esta etapa analisa as lições ao longo da execução das atividades da sequência didática proposta. De forma alguma, devemos ignorar essa fase, pois nela atesta-se a eficácia ou não das ações propostas de acordo com os objetivos pretendidos. Aspectos importantes da sequência didática. Escolha o tema a trabalhar, definido de acordo com o currículo, referência de Minas Gerais e o projeto político-pedagógico da instituição. Atente aos objetivos da sequência didática e também aos conteúdos que pretende trabalhar. Habilidades da BNCC para desenvolver, tempo de execução da sequência didática, materiais necessários para a execução das atividades da sequência, detalhamento de cada aula da sequência. E, por fim, a finalização da sequência didática. É importante destacar que a construção de sequências didáticas também conversam com os princípios da BNCC sobre a progressão do conhecimento, a partir da proposição das atividades diversificadas e que tornem-se cada vez mais desafiadoras e complexas. Outro argumento que demonstra a importância da sequência didática no nivelamento é que as atividades podem ajudar os estudantes a desenvolverem diversas habilidades e competências, além de consolidar as habilidades dos anos anteriores. Em resumo, a sequência didática dá ao estudante um papel mais ativo no seu processo de aprendizagem, já que toda a dinâmica dessa estratégia é desenvolvida a partir do seu protagonismo. Essa característica é essencial na construção da percepção do estudante enquanto um cidadão em formação, pois entende-se que desde cedo o estudante tem a responsabilidade com relação à sua educação e o seu futuro, de acordo com os princípios e pressupostos do seu projeto de vida. Apresentamos as sequências didáticas que podem ser usadas no nivelamento de português e matemática. Onde encontrar as sequências didáticas usadas no nivelamento? Neste slide, podemos observar o link das sequências didáticas de língua portuguesa e também o link das sequências didáticas de matemática. Espaço e tempo para as atividades. Atividades pré-definidas destacadas no horário de aulas e de conhecimento de todos da escola. Nas escolas de tempo integral, propedêutico,
apresentam uma aula de nivelamento para a língua portuguesa e uma aula de nivelamento para a matemática. Já nas escolas de tempo integral profissional, serão 2 aulas de nivelamento de língua portuguesa e 2 aulas de nivelamento de matemática. O nivelamento das expectativas de aprendizagem é realizado via sequências didáticas pelos professores de matemática e língua portuguesa. O PDCA, Ciclo de Melhoria Contínua, é uma poderosa ferramenta para acompanhamento de processos e ele é realizado em 4 etapas. Na primeira etapa é o planejar, a segunda etapa, executar, a terceira etapa, avaliar e na quarta etapa, ajustar. Durante a primeira etapa, o procedimento é estabelecer objetivos, estratégias e metas propostas. O planejamento requer um diagnóstico da situação atual, assim como a definição de indicadores para avaliar resultados. Na segunda etapa, passamos para a execução. Neste processo, é importante implantar o plano, o processo e coletar dados para o mapeamento e análises gerados. Vamos ainda identificar e desenvolver as competências necessárias. Na nossa terceira etapa, iremos avaliar. Avaliar é importante para estudar os resultados reais e comparar com as metas. O foco deve ser no desvio da execução do plano, na análise das diferenças para determinar as causas, checando a adequação e a integridade das ações. A última etapa, passamos para ajustar. Nessa parte, iremos determinar onde aplicar as mudanças que incluem a melhoria do processo. Ao final de período, geralmente anual, mas pode ser também bimestral, mensal ou até mesmo quinzenal, é imprescindível proceder à correção do plano de ação da escola, ajustando as estratégias, as metas, indicadores e outras variáveis em função da vivência de cada um.